Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 20 do mês de julho do ano de 2022. E no dia 21 do mês de Tammuz do ano 5782, pelo calendário judaico. A tarde com a Torá é o nosso encontro, diariamente, para trazermos aqui a Torá e trazermos o estudo da porção da semana do estudo da Torá. Então, estamos aí com a Parashá semanal, Pinhas, e hoje nós estamos no quarto dia da semana, a chamada quarta-feira, e nós estamos aí no quarto dia para o Shabat. Então, hoje nós temos a nossa quarta leitura da nossa Parashá semanal. Estamos no quarto livro da Torá, nesse ciclo 5782. Estamos aí no capítulo 27 do livro de Números, Bamidbar, no deserto. E estamos aí com 317 dias transcorridos do nosso calendário judaico. Temos aí para nós hoje realmente uma conexão muito preciosa e de muito significado espiritual. Temos aí a nossa conexão Moshe, Yehoshua, Pinhas, e também nós temos a conexão exatamente com Mashiach. Então, nós temos aí durante essa semana, né, os nossos heróis, Moshe, Pinhas, Eliahu e também Mashiach. Então nós vamos ver essa conexão hoje, uma conexão muito significativa sobre Moshe e Yehoshua, Josué, e também Mashiach para os nossos dias, ok? Teremos aí a nossa palavra final do nosso Rebbe Menachem Mendel, que está dentro da conexão no sentido de honrarmos os nossos mestres, honrar aqueles que nos antecederam, para podermos chegar aonde nós estamos no dia de hoje. Então, o nosso Shalom nessa tarde vai para a equipe que sempre está lá em conexão com o YouTube. Entre eles temos a Maria Aparecida do Nascimento, a Teresita Rodrigues, São Paulo capital, o Pedro Reis da Silva de São Carlos, interior de São Paulo, a Carla Maia, de Feira de Santana, Bahia, a Ana Emília, o Claudemir Messias, Goiânia, Goiás, a Eliana Ferreira, Rio de Janeiro, a Edjane Ribeiro, Recife, Pernambuco, a Eleonora Edith Oliveira, Manaus, Amazonas, o Juari, Belém do Pará, a Ana Paula Correia, a Nayara Oliveira, Rio de Janeiro, a Valdeli Lima, de Piauí, o Charles Ferreira, da cidade de Paulista, lá no Recife, Pernambuco, a Leandra Simplício, de Caraguatatuba, cidade litoral, né, do estado de São Paulo, o George Kovacs, São Paulo capital, a Carla de Costa, Barra Velha, Santa Catarina, a Elci Reginato, Porto Seguro, Bahia, a Irani Braga de Mendonça e o seu marido Juarez Carvalho, Nova Lima, Minas Gerais, a Ângela Amâncio, a Leia Patias, né? A Maia da Costa, Curitiba, Paraná, Tiago César, do Rio de Janeiro, Triluza Cunha, de Itaquaquecetuba, né, São Paulo, o Pedro Zaghini, Campinas, São Paulo, o Ildefonso Ignashevski Filho, da cidade de Morretes, no Paraná. Então, o nosso shalom a esses amados aqui, Baruch Hashem. O Luiz Ribeiro, de Itaquera Grande, São Paulo, está por aí. A Luciana Rodrigues, Marília, nossa região aqui de Bauru, ok?
A palavra inicial do nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala algo muito interessante no dia de hoje. O lugar onde você está e que não deveria estar, o lugar onde você está e que você saiu da onde estava, mas que não era para ter saído daquele lugar, e onde você está não era para você estar. Ah! Que complicação é essa, meu Deus do céu? Vamos ver então como que o nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder máximo da nossa geração, fala conosco sobre esse detalhe. Ele diz assim: quando você foge à sua responsabilidade, que tem num determinado lugar para estar em outro, duas coisas ficam imperfeitas. O local onde você é necessário fica imperfeito, e o local onde você se encontra, mas não deveria estar ali. Ou seja, os dois lugares ficam imperfeitos sobre a sua decisão de fugir à sua responsabilidade no local onde você estava. Sobre isso, uma certa feita, uma das histórias, né, do nosso Rebbe Menachem Mendel, o justo da nossa geração, ele recebeu uma carta, né, de uma pessoa dizendo que ele queria mudar de cidade porque ele não estava se adequando àquela localidade onde ele se encontrava e que ele queria mudar de lugar para ver se dava certo, né? E então o Rebbe respondeu para ele: se você sair de onde você está sem ser um vencedor, para onde você vai se dirigir, você também não será um vencedor. Ou seja, de acordo com essa história, mais este ensinamento aqui, o que o nosso Rebbe Menachem Mendel quer dizer é que aonde você está é onde Deus te colocou para dar certo, não para dar errado. O local onde você está é onde Ele escolheu para você estar e ser ali um vencedor, trazendo mais luz, mais presença divina e realmente contribuindo junto com os Benei Noah e ombro a ombro com o povo judeu, o nosso irmão mais velho, realmente a estar transformando este mundo para ser a moradia de Deus. Então, essa questão de fugir de um lugar para outro, para ver se dá certo em outro lugar, porque aqui não está dando certo, não é a melhor opção. Ou seja, eu não posso mudar de lugar então? Lógico que pode, mas não fugindo à sua responsabilidade. Quando você foge à sua responsabilidade, aonde você for, como diz aqui o nosso Rebbe nesse ensinamento, ele está dizendo, dois lugares ficam imperfeitos. O local onde você deixou e que deveria estar para fazer a coisa certa, e o local para onde você foi, o seu local novo onde você se estabeleceu. E esse lugar novo onde você se estabeleceu também se torna imperfeito. Por quê? Porque você chegou de forma imperfeita. Você fugiu à sua responsabilidade anterior. O que te garante que vai dar certo agora? Então, aonde nós estamos é onde Deus escolheu para estarmos. Podemos mudar de lugar? Claro que podemos. Mas primeiro nós precisamos cumprir com a nossa responsabilidade aonde nós estamos. Precisamos realmente corrigir aquele lugar onde nós estamos, fazendo a coisa certa, trazendo conhecimento e da unidade e da unicidade de Hashem, bem como também trazendo luz para aquele lugar. Você cumpriu a sua tarefa ali? Beleza. Pode partir em paz. Vai mudar para um novo lugar para fazer a mesma coisa. Aí dá certo. Entendeu? Então, o ensinamento do nosso mestre,
do nosso Rebbe, né? Menachem Mendel fala sobre essa questão aqui. Não podemos fugir às nossas responsabilidades, ok? Baruch Hashem. Estamos aí, Cavânia e Ivonete Maria da Silva, né? O Geraldo Amanso, né? Olha nós de novo, Baruch Hashem, na cidade de Bonito, Pernambuco, né? A Áurea Lisboa, né? E o marido Ivan de Belém do Pará estão por aí também, Baruch Hashem, né? A Malu de São Sebastião, Distrito Federal, também chegou por aí, Baruch Hashem. Ok? A nossa quarta leitura, né? Nós temos aí a nossa quarta leitura a partir do capítulo 27, verso 6. E nós vamos concluir aqui nesse versículo 6 e 7. Nós vamos estar concluindo, né, a reclamação das filhas de Tselofihad, né? E depois do verso 8, né, até o verso 11, nós temos aí a questão das leis de herança. E do verso 12 até o verso 22, 23, melhor dizendo, onde nós estaremos concluindo o capítulo 27 e a nossa quarta aliá, é onde nós estaremos aí vendo sobre a questão de Yehoshua, o que é apontado como sucessor de Moshe, né? Então, vamos rapidamente para a conclusão da petição, né, das filhas de Tselofihad, né, a Mahla, a Noá, Roglá, Milcá e Tirtsá, né, as 5 filhas de Tselofihad que foram até Moshe e ali requereram uma porção da terra, né, diferentemente dos 10 espiões, né, que não quiseram nenhuma porção da terra, falaram que era melhor ficar no deserto do que tomar posse da terra. E aqui, né, depois de aproximadamente 40 anos, após o acontecimento dos 10 espiões no seu relatório negativo, então nós temos aqui as filhas de Tselofihad, que elas reclamam para com Moshe o direito a uma porção da terra, mostrando, né, com a sua petição muito bem fundamentada juridicamente, e então elas falam que o nosso pai, ele faleceu por causa do pecado dele, que foi exatamente a questão de colher lenha no dia de Shabat, certo? E então ela fala, dentro da petição dela, elas falam para Moshe que o pai delas não participou de nenhuma rebelião. Então, portanto, ele não estava destituído do direito à porção de terra. Lembrando que elas fazem parte da tribo de Menashe, né, filho de Yosef, ok? Então aí, como Moshe não sabia como responder adequadamente, então Moshe, ele realmente pede para que elas aguardem, porque ele vai consultar Deus, Dayan Haemet, o verdadeiro juiz, e aí então dentro desse aspecto ele virá com uma resposta divina. Então os versos 6 e 7 traz realmente a resposta divina. Então Deus falou a Moshe dizendo: as filhas de Tselofihad falaram certo, dê a elas uma porção dupla de herança juntamente com os irmãos de seu pai. Transfira a herança de seu pai para elas, né? Então, segundo os nossos mestres, dentro dessa palavra aqui, né, em que realmente o requerimento delas, né, a petição delas, né, o nosso pai não participou de nenhuma rebelião, nem dos 10 espiões e nem de Korah, né? Então,
Por esta razão, Moshe foi forçado a trazer o caso delas diretamente diante de Deus, para obter um veredito imparcial. Por isso, o Eterno é Dayan Haemet, né? É o juiz verdadeiro. E quando os nossos mestres falam aqui para obter um veredito imparcial, é exatamente aquilo que o salmista fala lá no Salmo 82, né? Até quando vós, ó juízes, julgareis injustamente em favor do perverso, sendo parciais em favor do perverso e contra os destituídos, os pobres, os necessitados, os inocentes, né? Vós sois como anjos de Deus, e por causa da sua parcialidade, por causa da sua corrupção, vocês abalam os alicerces do mundo. É isso daí que você está vendo diante dos seus olhos, diante realmente de uma situação judicial em que as coisas são feitas injustamente, né? De diversas formas, é um veredito injusto, incorreto, seja movido ou não por corrupção, seja ela qual for, abala os alicerces do mundo. Por quê? Porque a justiça é a última fronteira. Quando a justiça te nega o direito civil, o direito de pessoa, o direito realmente da sua petição, você não tem mais para onde correr. Então, por isso o salmista fala: até quando vós, os juízes, os corruptos, os falsos, né, os parciais, até quando vocês continuarão a julgar em favor do perverso, do corrupto, contra os inocentes, os pobres, os destituídos, aqueles que precisam de justiça, e vocês continuam sendo contra eles e a favor do perverso? Mas, diz o salmista, mesmo sendo comparado como anjos de Deus, mas vocês são mortais. Tem o momento da prestação de contas, que começa aqui e agora. E aí quando você vê aí, né, a casa caindo, é porque Deus esgotou os seus recursos no sentido de dar a oportunidade do arrependimento, de techuvá e fazer a coisa certa, né? Então, essa é a questão. E aqui, Moshe vem mostrar exatamente, né, ele como um juiz também, ele vem mostrar a sua imparcialidade. Então aqui os nossos mestres falam, essa importante lição, né, sobre a suscetibilidade humana à polarização. Moshe era o servo fiel de Deus, a quem ele julgou merecedor de transmitir a Torá a todas as futuras gerações. O único interesse oculto que Moshe poderia ter aqui era que a pessoa envolvida não participara de uma rebelião que ocorrera há 39 anos antes. No entanto, isso era considerado motivo suficiente para Moshe não querer julgar o caso ele próprio, devido à tendência natural da pessoa de polarizar. Aqui nós vemos então, mais uma vez, a importância de sempre envolver uma terceira pessoa ou uma terceira parte ao tomar decisões pessoais, a fim de negar a influência da polarização pessoal. Qual que era a polarização geral aqui que Moshe poderia, né, ser acusado se ele julgasse a favor das filhas de Tselofihad? Alguém, né, sempre aqueles do contra, né, sempre aqueles de quanto pior melhor, né, que não é nada novo, poderiam dizer, ah lá, Moshe julgou favorável a elas, porque o pai delas não participou junto com os espiões e nem com Korah. Ele violou o Shabat, né?
Aí Moshe consultou Deus, Deus falou que era para ele receber a pena capital, onde ele foi tirado do acampamento e foi apedrejado. Então agora ele está julgando favorável a elas porque ele quer aliviar a sua consciência lá de trás. Então poderia haver polarização de diversas formas, entre elas o que acabamos de falar, bem como também, né, eles poderiam dizer, lá, ó, ele está a favor das mulheres, né? Então vejam só, né, esse caso, elas não têm pai, não têm marido, então não têm direito à herança, né? Então aí, para não haver polarização, então Moshe ele consulta a Deus, o Dayan Haemet, o verdadeiro juiz, e ele dá a sentença final. Elas têm direito à sua porção. E ainda por cima, Deus fala para Moshe, dê a elas a porção dobrada de terra. Então aí ninguém pôde questionar nada e nem trazer polarização, né? Não podemos esquecer que aquela questão de polarização, né, dos mimimis, sempre foi uma realidade, sempre teve presente aí, né? À direita o bem, à esquerda o mal, né? À direita a bênção, à esquerda a maldição. À direita reste de bondade divina, à esquerda, né, Gevurá, a severidade, né? Então, essa mesma questão. Então, Moshe traz para nós um exemplo que, dependendo de decisões que precisamos tomar, né, é sempre bom consultarmos Deus, através de várias formas, através da prece, pedindo sabedoria, discernimento, através de uma palavra da Torá, de um salmo, de uma orientação que você possa receber do rabino, de um emissário, né? E assim sucessivamente. Então você pode ver uma orientação dentro desse aspecto para que não haja nenhum problema, por assim dizer, ok? Então, dessa forma aqui, né, o significado das palavras que Irache traz para nós, elas vieram para dizer que ele morreu devido ao seu próprio pecado, para deixar bem claro, né? Para provar que o pecado não afetara a sua ligação com a terra, ou seja, o problema dos 10 espiões e de Korah estavam conectados diretamente com a terra, né? Então, enquanto que o pai, né, das 5 mulheres não tinha nenhuma, a transgressão dele não foi contra a terra, né? Por isso que fala que ele morreu pelo seu pecado pessoal, né? Que foi o colher as lenhas no dia de Shabat. Então, por uma questão de respeito, elas não poderiam dizer que o pecado foi este, né? Assim, elas tiveram que afirmar que não foi o pecado dos queixosos e que ele não fazia parte da Assembleia de Korah que incitou o povo contra Deus, né? Descartando dessa forma os pecados ligados com a terra, através de um processo de eliminação. Então, assim concluíram as filhas de Tselofihad, ele morreu devido ao seu próprio pecado, que não teve nada a ver com a terra prometida. Mas elas não podiam falar abertamente qual fora este pecado, por respeito ao seu pai. Então elas não citaram o pecado dele ter violado o dia do Shabat, mas elas falaram do pecado dele, no sentido exatamente de respeito à memória do seu próprio pai. Então vejam bem, aqui também temos uma lição positiva, né? Que os filhos que já perderam seus pais, ou perdeu só o pai, ou só a mãe, né? O quanto que precisam honrar a memória dos seus pais, né? Se precisamos honrar os nossos pais em vida, nós também precisamos honrar as suas memórias. Então, por isso, nós não podemos, em hipótese alguma, falarmos qualquer palavra negativa contra os nossos pais que já partiram. Se já em vida não podia,
e também depois da sua morte, muito menos ainda. Então aqui, né, as filhas de Tselofihad traz para nós um exemplo que nós precisamos honrar a memória dos nossos pais. Aí alguém pode dizer assim, mas o meu pai foi muito perverso comigo. Não faça isso. O mandamento é honrar pai e mãe em vida, e isso se estende por toda a eternidade. Você precisa cumprir a mitzvah, o mandamento. O que ele fez de errado já está nas mãos de Deus. É ele e Deus, ou ela e Deus. É o pai e Deus, ou a mãe e Deus. Ponto final. A nossa, vamos dizer, o nosso compromisso com Deus e conosco mesmos é honrar a memória dos nossos pais. Ok? É isso daí. Então, né, dessa forma que nós vimos, né, esse sentido das 5 mulheres, né? Então, vimos aí a questão da imparcialidade de Moshe e a forma correta, né? É procurar realmente, esse é o grande ensinamento para encerrarmos a questão das filhas de Tselofihad. A visão é esta: nós precisamos fazer as coisas do ponto de vista de Deus. Analisarmos do ponto de vista de Deus. Estarmos realmente, entre aspas, julgando do ponto de vista de Deus. Ponto final. Ok? É isso daí. Edina Silva, daqui de Bauru. Shalom, shalom, Edina. E agora nós entramos no versículo 8, né? Até o versículo 11, onde nós temos aí as leis de herança, né? Então fale aos filhos de Israel: se um homem morrer e não tiver filhos, você transferirá a sua herança para a sua filha. Logo na sequência do caso das filhas de Tselofihad, então Deus vem e fala para Moshe, para ele ensinar aos filhos de Israel: todo homem que morrer e não tiver filho, que a sua herança seja transferida para as suas filhas, ou sua filha, se for só uma no caso, ok? Então, aí o verso 9 fala, né, se ele não tiver nenhuma filha, que ele dará a sua herança aos seus irmãos. Se ele não tiver nenhum irmão, a sua herança aos irmãos de seu pai. Se ele não tiver nenhum irmão do seu pai, a sua herança será dada ao parente mais próximo a ele, da sua família, de seu pai, que a herdará. Essa será uma lei estatutária para o povo judeu, como Deus ordenou a Moshe. Então aqui é aquela questão, tem a sequência lógica sobre como realmente mandar a divisão de herança, ok? Baruch Hashem. Ana Eustáquio, Manaus, Amazonas, shalom, shalom, Ana. E agora, a partir do verso 12 até o verso 14, nós temos aqui então a questão principal para nós na tarde de hoje, que se refere sobre Yehoshua, apontado como sucessor de Moshe. Então aqui nós entramos dentro daquele aspecto sobre a questão de honrar os nossos mestres, honrar as nossas lideranças, honrar aqueles que nos antecederam para chegarmos onde nós estamos nos dias atuais, ok? Então aqui, Josué e Yehoshua, Deus disse a Moshe: suba aqui até o monte Avarim e olhe para a terra que eu dei aos filhos de Israel. Moshe, como ele esgotou todos os recursos que ele poderia, Moshe, depois que esgotou todas as suas petições para entrar na terra prometida, e depois de centenas de vezes pedir para Deus para deixá-lo entrar na terra prometida, então Deus disse a ele: basta, segundo o Talmud nos fala, né? Basta, não me fale mais sobre isso. Eu vou te mostrar a terra, mas você não entrará nela. Então aí Deus chama Moshe para subir à montanha Avarim, e ali ele vai olhar toda a terra.
Então aí Moshe, Deus o leva a uma terceira dimensão, onde ele pode ver todos os limites da terra prometida. E Deus mostra para ele, nessa terceira dimensão, né, a toda a terra de Israel. Quando você a tiver visto, você também se juntará a seu povo. Ou seja, Deus estava condicionando Moshe ao seguinte: Moshe, você vai ver a terra. Depois que você ver a terra, você também vai se juntar ao seu povo. Ou seja, você vai morrer. Então, para Moshe, estava bem claro que se ele sobe ao Monte Avarim, então os seus dias ou as suas horas estavam contadas. Ele saberia que o seu fim estava próximo. E então Moshe fez o quê? Demorou dias, virou um bicho preguiça, né, para subir a montanha, 1 milímetro por dia. Não. Ele não fez isso. Ele foi ao Monte Avarim o mais rápido possível. Ele não demorou a subir a montanha Avarim para ver a terra prometida. Ele sabia que o seu fim estava próximo. Continuando. Assim como Arão, seu irmão, se juntou, porque você desobedeceu meu mandamento no deserto de Etzim, durante a disputa comunal, quando era esperado que você me santificasse com a água na presença deles. Em vez de ele falar com a rocha, ele bateu na rocha. Elas foram as águas da discórdia em Kadesh, no deserto de Etzim. Moshe falou a Deus dizendo: ó Deus, que conhece os pensamentos de todos, Deus deve indicar alguém capaz sobre a congregação, alguém que tenha coragem para sair para a guerra à frente deles e retornar à frente deles, alguém cujo mérito seja suficiente para levá-los para a guerra e trazê-los de volta em segurança, de modo que a congregação de Deus não seja como um rebanho sem pastor. Deus disse a Moshe: convença seu leal servente Yehoshua, o filho de Nun, a aceitar a liderança, pois ele é uma pessoa com espírito de profecia nele, e após sua mão sobre ele, e traga-o à presença de Elazar, o sacerdote, e a toda a congregação, instrua-o na presença de todos, conceda-lhe um pouco do brilho que há em sua face, de modo que toda a congregação dos filhos de Israel escute a ele, da mesma forma como escuta você. Quando Yehoshua precisar sair para a guerra, ele ficará na frente de Elazar, o sacerdote, e perguntará a ele para esclarecer a lei através do Urim diante de Deus. Eles sairão para a guerra somente pela palavra de Elazar, e eles voltarão da guerra pela palavra dele, de Elazar. Ambos, ele junto com todo Israel e a congregação inteira do Sanhedrim, os juízes, Moshe fez o que Deus ordenou a ele. Ele trouxe Yehoshua diante de Elazar, o sacerdote, e da congregação inteira. Ele apoiou suas mãos sobre ele e o instruiu, de acordo com o que Deus disse a Moshe. Baruch Hashem. Aqui nós temos, né, amados, realmente uma questão que os nossos mestres, segundo o Midrash, traz para nós, os nossos sábios, juntamente com as questões da Torá oral, o Talmud, a Mishnah, e assim sucessivamente. Então os nossos mestres falam que, na realidade, aqui quando Moshe ele entra, né, nesses argumentos para com Deus a partir do versículo 18 do capítulo, versículo 15 a partir do capítulo 27, onde ele fala, né, que o Senhor conhece
né, os pensamentos de todos, e que precisa indicar alguém capaz sobre a congregação, para sair da guerra e para instruir na Torá. Então aqui ele está falando de forma bem clara, segundo os nossos sábios, né, que Moshe ele tinha a intenção que um dos seus filhos viesse realmente a ser um dos líderes, certo? E então Deus foi bem categórico, né? Ele simplesmente disse que a intenção de Moshe sobre os seus filhos Gershon ou Eliezer de ser um dos líderes sobre toda a comunidade israelita, né? Deus disse para ele, Yehoshua, esse é o escolhido. E dessa forma, então, Deus estava já descartando o pensamento de Moshe. E segundo os nossos mestres, né, eles falam que os filhos de Moshe, eles tinham o costume que se sentavam e não se ocupavam com o estudo da Torá. Eles não estavam preocupados com o estudo da Torá. Então eles se sentavam, significava assim, eles ficavam passivos. O papai fazia tudo, eles ficavam numa boa, né, numa linguagem simples para entender aqui o que Deus estava falando para Moshe, ok? Então o papai fazia tudo, os filhos ficavam numa boa. Eles não se preocupavam com o estudo da Torá. Por quê? Porque papai fazia tudo no estudo da Torá. Tinha que sair para a guerra, papai estava lá na frente. Tinha que trazer instruções, ensinamentos da Torá, papai estava na frente. Então eles se acomodaram a esta situação. Eles não eram pessoas ímpias ou perversas, ok? Eles eram pessoas justas, Gershon e Eliezer, os dois filhos de Moshe. Eles eram pessoas justas, mas eles tinham esse defeito, né? Eles se acomodaram a essa questão. Tinha que ir para a guerra, papai na frente. Tinha que trazer a instrução da Torá, papai estava na frente, ponto. Então eles se acomodaram a essa situação. Enquanto que Yehoshua não. Yehoshua é aquele que estava ativamente, em constante ação. Tinha que sair para a guerra, era o braço direito de Moshe. Tinha que trazer o ensinamento da Torá, o braço direito de Moshe. Ele estava sempre em ação, sempre ativo e não de forma passiva. Por isso que nós temos aqui no final do versículo 18, né, onde Deus fala que é um leal servente e nele há o espírito de profecia em Yehoshua. Então ele é de fato a pessoa adequada, ok? Moshe, ele estava visualizando, segundo os sábios, né, que a pessoa mais sábia do povo era tido como o Nassi. O Nassi, dentro da estrutura orgânica e administrativa judaica, o Nassi é o presidente, né? Então ele é o cabeça do povo dentro de todo o aspecto, né? No sentido do envolvimento puramente pessoal com a congregação de Israel, né? Então dessa forma significava que o Nassi, ele estava ali presidindo, né, sobre o povo de acordo com as leis do Sanhedrin, né, no capítulo 18, fala sobre essa posição do Nassi. Então aqui nós vemos que o Nassi, ele atuou como líder em todos os assuntos de Torá. Então o Nassi era aquele que trazia todas as questões sobre o estudo da Torá. Moshe exercia esta função, ok? E ele foi considerado, né, Yehoshua foi considerado como sucessor de Moshe exatamente por causa dessa questão. Porque Yehoshua estava sempre envolvido com as questões de Torá. Quando não estavam na guerra, Moshe e Yehoshua sempre envolvidos com as questões da Torá.
não somente de aprender, mas de ensinar, ok? Então, essa é uma das outras, a característica do Nassi, o presidente, aquele que traz realmente os conhecimentos dos estudos da Torá. Porém, há uma outra questão aqui, né, que é exatamente a questão de um rei judeu. O rei judeu que cuidava dos assuntos militares. Um rei que estava realmente com as suas funções dentro dos aspectos militares, a segurança do povo, a proteção do povo contra os lobos, contra os inimigos do povo, ok? Então, de acordo com isso, né, segundo também as leis do Sanhedrin, dos nossos mestres, né, no capítulo 2, lá no verso 4, eles falam: um rei judeu não tem permissão de se sentar no Sanhedrin. Então, quer dizer, o Nassi estava ali como presidente do Sanhedrin, estava ali como presidente para trazer o conhecimento, o entendimento da Torá. O rei não podia sentar ali, né, num lugar de destaque. Então, assim, qual seria o problema do filho de Moshe se tornar rei e Yehoshua um Nassi? Então, esse princípio, né, era o pensamento de Moshe. O seu filho seria responsável para ser o rei, para estar exatamente à frente nas guerras. Por quê? Porque Moshe sabia que os seus filhos não sentavam para se aprofundar nos estudos da Torá, e Yehoshua sim. Então Moshe pensava, segundo os nossos sábios, que um dos seus filhos poderia realmente estar nesse sentido aí como um rei na guerra, assuntos militares, segurança do povo e etc e tal. E enquanto que Yehoshua, mais dedicado aos estudos da Torá, ao conhecimento mais profundos da Torá, então ele seria um Nassi. Então, né, os nossos mestres, eles trazem para nós a seguinte pergunta: qual seria o problema, então, do filho de Moshe ser rei e Yehoshua ser um Nassi? Então, agora, os nossos mestres, então, eles respondem a essa questão. Rashi, Rambam, Maimônides, o nosso Rebbe Menachem Mendel. Então, né, eles vêm trazendo as respostas sobre essa questão aqui. Então, começa assim. A distinção básica entre um rei e um Nassi é que o rei é um governante, enquanto o Nassi é primariamente um representante. O rei é monarca absoluto, como o Midrash afirma, né? Em Sifrá, Vaikra 4:22. O único acima dele é Hashem, o seu Deus. O único acima do rei é Deus. Certo? Enquanto o Nassi representa o Sanhedrin, a casa dos juízes, que está conectado diretamente com os mandamentos, as leis, as questões da Torá, o ensinamento sobre o povo, né? Mas não governa sobre o rei, pois as leis são decretadas por maioria de voto. Consequentemente, a liderança do Nassi não representa qualquer ameaça ao rei. Ou seja, no colégio jurídico, no colégio judicial do Sanhedrin, então as questões das leis são decididas pela maioria. Então o Nassi, o presidente da casa, ele não representa nenhum perigo para o rei. Por isso ele não está sobre o rei. Então por isso, né, essa questão do colegiado jurídico sobrepor ao rei, né, é o jurídico sobrepondo ao executivo. Isso é transgressão, é violação do direito. Isso já é bíblico. Está entendendo? É bíblico isso daqui. O jurídico, ele não pode sobrepor ao executivo, porque acima do executivo é só Deus. Então, por isso, realmente, nós precisamos
orar pelas nossas autoridades, aqueles que estão no poder executivo, para que tenham a proteção divina, mas que também tenham a mente de Deus. Ou, pelo menos, eles procurem fazer aquilo que está mais no centro da vontade de Deus do que coisas conectadas com corrupção, perversidade, injustiça e por aí afora vai. Entendeu? E o jurídico, o Sanhedrin, o colegiado dos juízes, eles estão dentro daquela questão sobre as leis. Ou seja, o Sanhedrin, eles precisam estar somente, eles estariam, né, preocupados essencialmente com a Constituição Federal. Qual que é? A Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então é onde que eles trabalham realmente dentro deste aspecto para preservar a manutenção da Constituição Federal, que é a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Esta é a função do colegiado jurídico, do colegiado da justiça. É exatamente estar dentro e centrado das leis, preservar as leis, preservar a Constituição, preservar o direito, para que o cidadão não possa entrar numa questão de, se não há uma estrutura firme do direito, então o que eu vou fazer para recorrer daquilo que é meu direito de ir e vir, o meu direito constitucional dentro das sagradas letras, dentro do meu direito civil de ir e vir, que é estabelecido pelas constituições federais, pela Constituição Federal de cada país? Está entendendo as questões? Deus, ele de fato, quando o pregador de Eclesiastes diz que não há nada novo debaixo do sol, é porque Deus tomou todos os cuidados para que as coisas sejam devidamente bem estruturadas. Então, por isso, nós, Bnei Noach, entre as nações, nós precisamos divulgar cada vez mais nos meios políticos, nos meios sociais, em todos os lugares, as 7 leis universais, para que as pessoas dos seus cargos mais elevados, até as suas funções mais simples, sempre possam ter o temor aos céus, para que as coisas possam andar de acordo com a vontade divina. Por isso, o nosso Rebbe Menahem Mendel diz: lutar contra o mal é algo nobre, mas não é a nossa tarefa primordial, essencial. A nossa tarefa fundamental é trazer mais luz, mais presença divina, trazer mais a palavra de Deus, baseado nos 5 primeiros livros da Bíblia, mais os salmos, mais as profecias. É isto que nós precisamos estar ocupados, no sentido de fazer despertar as pessoas para saírem da escuridão, ali na esquerda, para vir para a direita da bondade, da graça divina, para a luz. Deus pensou em todos os mínimos detalhes. Só é cego quem quer. Só é ignorante quem quer. Só é tolo, como escrito está, quem quer. Porque Deus sempre trouxe a palavra de sabedoria. Ok? Edilane Minorello e o marido Claudemir, aqui de Bauru, nosso casal. A Nayara Oliveira, Rio de Janeiro. Shalom, shalom. Continuando. Então, entretanto, no caso de Yehoshua, Josué, havia uma exceção a esta regra, pois em sua geração, né? Então vejam bem, então aqui nós temos 2 funções que deveriam ser ocupados por 2 pessoas distintas, ok? 2 pessoas, um rei e um
sábio da Torá, um Nassi, ok? Então, nesse caso, Yehoshua era uma exceção, pois em sua geração assumiu responsabilidade total e pessoal por todas as questões da Torá. Esse fato é evidente da corrente de transmissão da Torá, que Rambam Maimônides lista na introdução em seu Mishneh Torá, que indica como Moshe transmitiu a Torá inteira a Yehoshua pessoalmente. Então, nos seus comentários, Rambam Maimônides diz, Moshe ensinou toda a lei oral em sua corte de 70 anciãos, que era o Sanhedrin, e Elazar, Pinhas e Yehoshua. E eles receberam diretamente de Moshe todos esses ensinamentos. O fato de Yehoshua sozinho ter transmitido a Torá à geração que se seguiu a ele, indica que Moshe transmitiu a Torá a Yehoshua de uma forma em que ele foi pessoalmente responsável por isso. Ou seja, a dedicação de Yehoshua em realmente servir Moshe, servir a Deus, foi algo tão intrínseca nele que ele não tinha como se separar de Moshe e da Torá. Ele não tinha como se separar de Deus. Então o ensinamento de Moshe a Yehoshua foi muito intensa. Então por isso Yehoshua ele assumiu todo esse papel. Por isso foi de fato no sentido de algo ímpar o ensinamento da lei oral, da Torá oral para com Yehoshua. Assim, Yehoshua era a autoridade absoluta em todas as questões da Torá. E aí continua realmente, diferente dos líderes subsequentes que meramente lideravam a Suprema Corte. Consequentemente, era impossível que a função de Yehoshua como única autoridade de Torá e sua função de rei fosse cumprida por duas pessoas, visto que ambas estariam em uma posição de poder absoluto. Assim Deus respondeu a Moshe que é impossível ter dois líderes absolutos para a Torá e assuntos militares. Então, isso explica porque Yehoshua, ele nunca foi ungido. Yehoshua, ele não foi ungido. O que Deus disse a ele? Despertando a curiosidade agora. Uma boa parte de pessoas leitoras da Torá acham que Yehoshua foi ungido no lugar de Moshe. E Yehoshua não foi ungido. Olha o que Deus fala exatamente ali no versículo 18 do capítulo 27. Deus disse a Moshe: convença seu leal servente Yehoshua, o filho de Nun, a aceitar a liderança, pois ele é uma pessoa com espírito de profecia nele, e após sua mão sobre ele, e traga-o à presença de Elazar, o sacerdote, e a toda a congregação, instrua-o na presença deles. Ou seja, Moshe, ele colocou suas mãos sobre Yehoshua e o consagrou sem a unção. Por quê? Porque Yehoshua, ele estava assumindo duas posições ao mesmo tempo, de rei e Nassi, presidente, cabeça do Sanhedrin. Ele estava recebendo a liderança como rei de todas as questões militares e segurança do povo. E também estava recebendo a liderança como Nassi, o presidente do Sanhedrin,
do estudos e conhecimentos da Torá. Continuando, pois um líder de Torá não é estabelecido por unção. O rei era ungido. Lembra lá de Saul, Davi, etc. Mas sim, onde o líder anterior coloca suas mãos sobre seu sucessor. Como Yehoshua era primordialmente um líder em assuntos de Torá, era então mais apropriado que ele assumisse sua nova posição, né, através exatamente desta consagração. Isso também explica por que a mitzvah de ungir um rei não é mencionada explicitamente na Torá. Pois a situação ideal é que uma pessoa seja tanto rei quanto nasci. Ou seja, segundo os nossos mestres, segundo os nossos sábios, Rashi, Maimônides, nosso mestre e professor, o nosso Rebbe Menachem Mendel, né, nos fala exatamente isso, que cada pessoa precisava ser um rei tanto quanto um nasci. Ou seja, um guerreiro que cuida da segurança sua, da sua família, da sua comunidade, do seu povo, e também conhecedor da Torá, ao mesmo tempo. Assim, a exigência de ungir um rei somente surgiu mais tarde por necessidade, né? Por questões óbvias que surgiu mais para frente dentro desse aspecto aí. Então, portanto, as duas funções distintas, né, que a liderança da Torá e a liderança militar, são fundamentalmente duas tarefas separadas. Uma trata exclusivamente de questões militares, guerra, segurança, proteção, e a outra trata de questões totalmente espirituais. Ou seja, nós temos aí uma questão que é totalmente espiritual, o nasci, e a outra, o rei, que trata de todas as questões relacionadas a questões físicas, as questões militares, uma questão de liderança dentro desse aspecto aí, ok? Assim, é concebível que cada uma tenha sua própria autoridade absoluta, pois não existe sobreposição. Um está acima do outro. O nasci está em cima do rei, o rei está sobre o nasci. Então, aqui os nossos mestres estão dizendo, não há uma posição absoluta. Por isso fala que realmente, né, na visão dos sábios, cada pessoa precisa assumir a sua posição tanto como rei como nasci. Ok? Ou seja, aqui nós temos o ensinamento dos nossos mestres que nós precisamos trazer exatamente o nasci espiritual, o rei, questões físicas e do mundo secular que nós temos, nós precisamos trazer os dois dentro de um equilíbrio, dentro de uma harmonia, dentro de uma fusão. Por isso, os nossos mestres falam que cada pessoa precisa ser um rei e um nasci. Essa união, essa harmonia, essa fusão, o espiritual divino, o físico, o material, o mundo secular, em equilíbrio, para fazer a vontade divina, ok? Então, entretanto, na verdade, as duas formas de liderança são inseparáveis, visto que são duas expressões do mesmo objetivo. Por isso, Maimônides, ele diz sobre a função de um rei judeu, o seu propósito e objetivo deve ser promover a verdadeira fé, preencher o mundo com retidão, destruir os poderes do perverso e lutar as guerras de Deus. Então, dentro desse aspecto, a função de um rei judeu é explicitamente isso. É objetivo, é bem objetivo, é bem proposital, que é exatamente promover a verdadeira fé, o monoteísmo com fundamento judaico, orientação rabínica para os dias atuais, e preencher o mundo com retidão, justiça, equidade,
equilíbrio, justiça social e etc e tal. E também destruir o poder do perverso. Como que nós destruímos o poder do perverso? Trazendo cada vez mais à luz a verdade divina, a justiça divina, a presença divina, as 7 leis universais, as 7 leis de Noé, trazendo cada vez mais às pessoas a luz divina para clarear as mentes obscurecidas, para poderem sair da escravidão das trevas, da escuridão, sair da escravidão dos perversos, serem verdadeiramente livres para poder servir a Deus e ao próximo. Pois um rei é designado, antes de mais nada, para cuidar da lei e da guerra, como diz Maimônides nas Leis dos Reis, no final do capítulo 4. Então, amados, a nossa responsabilidade diante das pessoas, diante das nações, é muito grande. E Deus está confiando isso a cada não-judeu, a cada Benei Noach. O monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Aqui nós vemos então que a liderança física não está separada das questões espirituais. Não tem como você separar uma questão espiritual de uma questão física. Eu faço isso porque é uma questão física e do mundo secular. Então, as questões espirituais eu deixo de lado. E aí, como que fica? Você vai entrar neste mundo perverso, nesse mundo secular, com todos os seus problemas, com todas as suas iniquidades, deixando o espiritual do lado, você vai ser tragado, você vai ser consumido, você vai ser destroçado. E a mesma coisa, você falar, não, agora eu estou numa questão espiritual, então eu vou deixar a questão física do lado. Você está morto. É isso que a Torá fala e que os nossos sábios trazem para nós, de forma de nós entendermos. O espiritual e o mundo físico, o mundo material, eles não podem estar em desarmonia. Precisa ter equilíbrio. Fusão. É trazer o divino para a terra, é elevar a terra para o divino. E trazer, de fato, que a harmonia, o equilíbrio, a fusão. Por isso, é trazer o céu para a terra e haver harmonia. Continuando aqui, assim o rei e Nassi cumprem, de fato, 2 metades do mesmo processo. São 2 metades do mesmo processo, por isso que não podem ser separadas. Precisam estarem juntas. Metade com metade dá um inteiro. Isso nós aprendemos dentro da matemática, por exemplo. Meio mais meio é igual um inteiro.